Olá, você vai ver nesta edição. Responsável por federação das APAES no estado deve restituir cerca de R$40 mil. TCE determina que pagamento de alimentação de PMs por meio de cheques seja suspenso. Estudantes de Engenharia Civil da Unic são contemplados com palestra do programa Consciência Cidadã nas Universidades. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tomada de contas especial é julgada irregular e responsável pela Federação de APAES em Mato Grosso deve restituir o erário em cerca de R$40 mil. Veja os detalhes desse processo. Essa tomada de contas especial foi instaurada pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social de Mato Grosso, a SETAS, para apurar irregularidades nas prestações de contas de um convênio de 2013, celebrado entre a pasta e a Federação das APAES no estado de Mato Grosso, sob responsabilidade à época de Joenete Carlos Pereira Silva. O objeto desse convênio foi a implementação do projeto Pró-Estrutura da Federação, que visava dar apoio administrativo, jurídico, contábil e financeiro para 66 associadas no estado, além da aquisição de materiais pedagógicos, financeiros e de informática, e ainda serviços de assessoria jurídica e contábil e auditoria, no valor de R$40 mil. Segundo o relator do processo, o conselheiro interino Luiz Carlos Pereira, a prestação de contas apresentada pela convenente não seguiu o estipulado na cláusula 10ª do termo de convênio, pois não foram encaminhados diversos documentos. O convenente não logrou êxito em comprovar a execução do objeto, uma vez que verifiquei que as notas fiscais e o recibo encaminhados pela convenente não continham o número do respectivo convênio, não se encontravam devidamente atestadas, assinadas e nem com a identificação do atestando. Assim, não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre as despesas realizadas e a execução do objeto do convênio, caracterizando a irregularidade apontada. Diante disso, essa tomada de contas especial foi julgada irregular, com condenação a Joenete Carlos Pereira Silva de restituição ao erário no valor de R$40 mil, a aplicação de multa de 10% sobre o valor do dano e ainda encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso determinou à Secretaria de Estado de Fazenda que suspenda no prazo de 60 dias uma portaria que autoriza a Secretaria de Segurança Pública movimentações nas contas bancárias estaduais por meio de cheques para custear a alimentação de servidores militares. Entenda na reportagem. A determinação foi imposta após um levantamento realizado pela equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso apontar riscos em alto grau das movimentações das contas bancárias estaduais via cheques entre os anos de 2015 e 2017, destinados ao pagamento de alimentação de servidores militares em função limitar, por meio das unidades descentralizadas da Secretaria de Segurança Pública do Estado. As movimentações das contas bancárias estaduais foram autorizadas por meio de 6 portarias, todas expedidas com prazo de 90 dias. De acordo com a equipe técnica do Tribunal de Contas, o valor apurado e executado via cheques pela CESP foi no valor de R$ 23.591. Os auditores apontaram ainda que a prática do uso de cheques, como vem ocorrendo nas unidades descentralizadas da CESP, descumpre resolução do TCE e contraria o princípio da transparência. A resolução de consulta 20/2014 deste tribunal determina que a movimentação de recursos públicos, inclusive para pagamento de servidores, deve ser realizada em regra por meios eletrônicos disponibilizados pelo Sistema Brasileiro de Pagamentos, permitindo a identificação da destinação e do respectivo credor,
e privilegiando o princípio da transparência. A não utilização do sistema de pagamento brasileiro somente será admitida em situações excepcionais, decorrentes de fatos equiparáveis ao caso fortuito ou à força maior, devidamente justificados no processo de ordenação de despesa. No voto, o conselheiro interino Moisés Maciel determinou que o gestor da CESP subsidia a Cefaz com as informações operacionais necessárias para viabilizar a implementação do pagamento do auxílio alimentação por meio do sistema de pagamento brasileiro nos termos de resolução de consulta do próprio tribunal. Voto ainda no sentido de determinar a Cefaz que, na pessoa de seu titular ou de quem sucedê-lo, abstenha-se de autorizar as unidades descentralizadas da CESP a movimentarem via cheques recursos públicos estaduais destinados a custear a alimentação do servidor militar em função militar, bem como suspender a portaria vigente que regulamenta o ato administrativo objeto dos autos no prazo de 60 dias, passando a adotar as determinações da resolução de consulta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, número 20/2014. O Pleno ainda determinou que a Controladoria Geral do Estado fosse notificada para acompanhar a execução das determinações e recomendações. O programa Consciência Cidadã segue levando conhecimento aos universitários. Esta semana, uma palestra sobre controle social de obras públicas foi apresentada aos acadêmicos de Engenharia Civil da Unic. Veja como foi. A turma de Engenharia Civil da Unic Barão, em Cuiabá, também recebeu o programa Consciência Cidadã nas universidades esta semana. Ao todo, 40 alunos do 9º e 10º semestres assistiram à palestra do secretário de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do TCE, Emerson Augusto Campos. Vai ser abordado o papel desse cidadão, né, na sociedade, né, enquanto formador de opinião, enquanto engenheiro e arquiteto formado. Quais são suas possíveis interações com as obras públicas, né? Seja enquanto engenheiro da empresa contratada, engenheiro fiscal da obra, engenheiro projetista, engenheiro orçamentista, enfim, o fiscal do contrato. Ele sair da faculdade com esse conhecimento de como que são suas possíveis atuações quando está lidando com a coisa pública. Buscando esclarecer as dúvidas dos universitários de Engenharia Civil, a palestra do programa Consciência Cidadã nas universidades falou sobre projetos, orçamentos e desperdícios públicos. O órgão público se torna um pouquinho mais complexo por conta de se trabalhar com dinheiro da população, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, não que o privado não tenha, né? Mas tem que ter, e fica até mais fácil para a gente fiscalizar depois dessas orientações que a gente teve, né? O professor Felipe Porto destacou que a palestra do engenheiro do Tribunal de Contas ajuda a estimular os alunos a conhecerem melhor os trabalhos realizados na administração pública. Com essas palestras, nós conseguimos aproximar o mercado de trabalho com a parte acadêmica. Ou seja, o aluno sai daqui com uma visão tanto da parte teórica, né, das questões teóricas, quanto das questões práticas de mercado. E fazendo essa conexão, nós conseguimos assim uma formação mais completa para esse aluno. Essa palestra ela nos dá um horizonte melhor do que a gente encontra aqui no meio acadêmico. Aqui com as experiências do engenheiro Emerson, a gente pode identificar como que é o desafio lá fora, como que é a obra pública, como que você tem que ter o respeito com o dinheiro público, o dinheiro que é do cidadão, o dinheiro de todos nós, e a responsabilidade que nós engenheiros temos no momento de projetar, no momento de orçar uma obra e no momento de você fiscalizar. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais!